Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Chegamos aqui para o nosso ITK Comenta, nosso encontro aqui às terças-feiras, onde nós batemos um papo, respondemos algumas perguntas. Não tem um tema definido, então são várias perguntas, temas diversos. Coisa boa. Muito bom encontrá-los. Cadê o nosso povo? Muito bom. Rafa e a Carla já devem estar entrando. Suas perguntas geralmente ficam lá na caixinha de perguntas. E aí a gente recebe os temas aqui. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Cá estamos. A Carlota chegou aqui agora também. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, boa noite. Muito bom. Vamos lá. Fundo do poço pode ser positivo e negativo ou negativo. Eu acho que o fundo do poço, com certeza, ele pode ser positivo e negativo, né? Negativo porque, claro, ninguém gosta de estar no fundo do poço. E com certeza porque se a gente está lá, tiveram atitudes que nos fizeram chegar àquele lugar. Mas eu considero que também possa ser positivo, porque é com certeza uma grande oportunidade de você rever, de repente, o que te fez estar lá, de recomeçar, de dar um impulso e mudar essa situação que te fez chegar ao fundo do poço. É claro que situação a situação, muitas vezes talvez você não tenha essa possibilidade de sair do poço e ter essa segunda chance, né? Mas eu acho que o fundo do poço ele pode ser um lugar de muito aprendizado, né? O Tadashi uma vez falou isso, eu não lembro exatamente qual contexto, mas que nessas situações mais difíceis em que a gente vive, que a gente tira os nossos maiores aprendizados, as maiores lições, né? E aí me remete também a uma fala que um cliente teve hoje na terapia, onde ele estava falando assim, porque a gente faz curso, a gente faz terapia, a gente faz uma série de coisas que nos preparam na teoria, mas a prática mesmo vai ser com a vivência do dia a dia, e é justamente isso, né? Então, nessas situações onde eu vou colocar toda a inteligência emocional, todos os sentimentos, tudo em prática para de fato sair daquele lugar, né? O treinamento, a terapia vai ajudar a elaborar e olhar para situações de uma forma hipotética, teórica, né? Mas você precisa colocar tudo isso que você aprende, escuta, ouve em prática no momento em que você está, por exemplo, no fundo do poço. E neste contexto, eu acredito que isso pode ser muito positivo para termos de crescimento, evolução e aprendizado. Concordo, eu acredito que o fundo do poço tem um aspecto que é negativo, tem um aspecto que é positivo, como arrisco dizer todas as coisas nas nossas vidas, né? Os nossos movimentos na vida são movimentos de dualidade. Então nós temos aquilo que é o positivo, aquilo que é o negativo, aquilo que é o lado bom, aquilo que é o lado ruim.
E quanto mais consciência a gente tem, mais a gente pode olhar para esses movimentos de forma integral. Porque qual é o risco que a gente corre, especialmente quando a gente não tem consciência a respeito desses movimentos? É passar por uma distorção cognitiva que é visão em túnel. Eu só olho para uma coisa daquela situação. Então é como se aquela situação tivesse um aspecto só negativo ou como se aquela situação tivesse um aspecto só positivo. E quando a gente faz isso, a nossa percepção fica limitada e fragmentada. Então, experimenta, né, tanto nesse movimento do fundo do poço, quanto em qualquer outro movimento da nossa vida, dizer, ok, o que é difícil nessa situação que eu estou vivendo? O que é mais fácil? O que é positivo? O que é negativo? O que eu não gosto dessa situação? O que eu gosto? Quando a gente pode olhar para isso de forma mais inteira, a gente pode seguir mais completo, mais integrado, porque isso faz com que a gente olhe também para dentro da gente. O que é positivo dentro de mim, o que é negativo dentro de mim, o que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é luz, o que é sombra, o que eu concordo, o que eu não concordo. Então, na verdade, esse movimento do externo, na verdade, traz também uma reflexão sobre como nós olhamos para dentro de nós, né? Onde é que nós estamos colocando o nosso foco e de que forma a gente consegue integrar luz e sombra. É muito da nossa proposta no LT. Né? Olhar para a nossa luz, olhar para a nossa sombra, olhar para o positivo, olhar para o negativo e integrar isso para que a gente possa seguir de forma mais completa. Boa noite. E às vezes também a gente olhar que o fundo do poço ainda não é o fundo. Às vezes a gente tem a sensação, quando algo difícil, uma situação muito difícil, uma situação que é desafiadora, ou um sentimento que é muito desafiador, e a gente pensar, agora é o fim, ou agora acabou, esse é o fundo do poço. E pode não ser. Se você tomar essa situação, se você tomar essa dor, esse comportamento, que essa situação que você esteja vivendo apenas como uma situação a mais difícil e que você tem recursos para poder passar por ela, talvez você perceba que ali não é o fundo. Ali é mais um lugar difícil, são tempos difíceis, tempos desafiadores, são dores, são sacrifícios, o que quer que seja, mas não é o fundo do poço, porque quando a gente coloca o fundo do poço, é como se eu não tivesse outra alternativa, é como se não tivesse um caminho para eu seguir, é como se não tivesse uma escadinha bem ali do lado para eu poder escalar e sair deste lugar. E se a gente, de fato, tomar isso como apenas um desafio a mais, um obstáculo a mais, a gente percebe que o fundo do poço não é tão fundo assim. O fundo do poço não é tão o fim, a linha final deste trem ou deste destino que nós estamos. É só mais uma estação difícil. É só mais uma parada dura, com o que quer que seja que você esteja vivendo. Mas ainda assim é só uma parada. Você vai continuar, a linha continua. Ali não é o fim, entendeu? O fundo não é o fundo, não é o fim. A linha continua, tem uma estrada ainda pela frente que você pode percorrer. Então, amplie um pouquinho o seu olhar com tudo isso que os meninos trouxeram e amplie um pouquinho o seu olhar assim, esse fundo é tão fundo assim? Será que esse fundo é o fim? Não, muitas vezes não é. Muitas vezes a gente consegue seguir com ele. Muito bom. Como lidar com o luto? Eu sinceramente acredito que a gente não tem uma resposta para isso. Eu falei, inclusive no meu grupo de elaboração do LT desse final de semana. Rafael, não acredito que existe uma forma da gente estar preparado para a morte. Logo, não existe uma forma da gente estar preparado para o luto. Mas por que eu acredito nisso? A morte de cada pessoa pode te impactar de uma forma diferente. Tem gente, por exemplo, que você pode esperar já pela morte, pela idade, por uma doença, enfim, por perceber que é uma situação que está se dirigindo para esse caminho. Pode ter gente que simplesmente foi um acidente de carro, não acordou no dia seguinte, ser um grande baque, uma grande surpresa. Então, assim, não tem como eu saber, primeiro, quando, como e quem vai morrer, né? E por conta disso, eu não acredito que tenha como a gente se preparar para isso, porque
Eu não sei como você vai estar no momento que essa situação acontecer, você não sabe como essa situação vai acontecer. Então, assim, são muitas hipóteses, muitas variáveis para lidar de fato. Uma coisa que eu acho que é evidente é que, assim, não é uma situação fácil, não é uma situação prazerosa, não é uma situação agradável, né? Mas é um momento onde você vai precisar estar muito atento aos seus sentimentos para entender um pouquinho como que você vai lidar com isso. Mas não tem uma forma de se preparar e lidar melhor com o luto ou com a morte, entende? Por todas essas variáveis que eu coloquei. É a forma como eu penso, pelo menos. Talvez, em primeiro lugar, você possa se permitir sentir tudo isso que você está sentindo. Essa talvez seja a nossa ou a minha primeira sugestão para você nesse contexto, que é se permita sentir. Porque muitas vezes as pessoas tendem a suprimir essa emoção no momento do luto ou no momento da perda, como se elas não pudessem sentir aquilo, ou que elas tivessem que sair rapidamente daquele lugar. Ou, enfim, se permita sentir o que é que você está sentindo. Né? Em segundo lugar, identifique o que você está sentindo, porque isso é muito importante. No processo de luto, não necessariamente as pessoas sentem a mesma coisa. Tem gente, por exemplo, que num processo de luto sente muita tristeza. Mas tem gente que num processo de luto, por exemplo, sente muita raiva. Tem gente que num processo de luto sente muito medo. Então é muito importante reconhecer o que é que eu estou sentindo nesse processo de luto. O que é que esse processo de luto está me trazendo. E a partir daí a gente tem um caminho para começar a elaborar esse sentimento. Porque como o Rafa disse, não é uma receita, né, de como lidar com isso. Então a partir do momento que você identifica o que você está sentindo, é tristeza, é medo, é raiva, a gente tem uma porta de entrada para começar a trabalhar, né, dentro daquilo que é o seu tempo, para organizar esse movimento dentro de você. É um processo que não tem prazo definido. Né? Se elabora o luto em X tempo. Não existe esse prazo. Tem gente que elabora em mais tempo, tem gente que elabora em menos tempo. Então, mas um bom ponto de partida para nós é o que é que eu estou sentindo com isso. E aí a gente pode aprofundar um pouco mais. E eu, eu iria sugerir que não tem eu não sei como se preparar para o luto. Porque de verdade, quando acontecer esse momento, você não sabe como você vai se sentir. Então, eu não tenho como eu me preparar para um sentimento que eu não sei qual vai ser. Não sei qual vai ser a minha reação, não sei qual vai ser meu sentimento. Dependendo do luto, eu sei que eu vou ficar muito triste, que eu vou sentir muita falta, que posso sentir raiva, posso sentir medo, mas eu tenho que estar no momento para eu poder saber como lidar com isso. O que eu posso dizer de que forma eu me prepararia para isso, vivendo bem o agora, vivendo bem o hoje, para que no momento no momento que chegar o momento do luto, eu não tenha arrependimentos. Eu não tenha frase do como se eu tivesse feito isso, mas eu poderia ter feito aquilo, mas eu deveria ter feito assim. Eu acho que se a gente puder viver bem o agora, é, pelo menos para mim, eu penso dessa forma, né? Porque de fato eu não sei o que eu vou sentir, eu não tenho como prever. Então, se eu puder prever que eu não quero ter arrependimentos, que eu quero entrar nesse momento com o sentimento que ele vier, se for a dor, se for o medo, se for a tristeza, se for a angústia, se for a raiva, mas não o arrependimento. Eu não quero ter o arrependimento. E se você está preocupada, se você está pensando nisso, talvez você possa fazer um exercício. Né? No Leader Training também a gente faz uns exercícios para que a gente se coloque em algumas situações assim, que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe quando. Então, por exemplo, talvez você possa se colocar e se eu estivesse vivendo isso agora? Se eu estivesse neste momento, exatamente agora, passando por um momento de luto dificílimo, de alguém muito especial ou de algum contexto muito especial, como é que eu me sentiria? Eu me arrependeria de algo? Eu teria
eu estaria me castigando por eu não ter feito algo. Eu fiz até uma meditação há uns 3 ciclos meus atrás, eu fiz uma meditação sobre isso. Se você já sabe que você vai se arrepender disso, se você já sabe que, ai, mas eu podia ter... Por que não faz agora? Então faz agora. Se coloca, se projete numa situação que você de fato não sabe o que você vai sentir, mas se em algum momento dessa projeção você sentir um pouquinho de arrependimento, falar assim, eu podia ter feito diferente isso, faça, já faça agora, para depois, na hora que a hora chegar, você não precisar passar por esses mas se, eu me arrependo disso. Aí você pode viver seu medo, você pode ver sua raiva, você pode ver sua dor, você pode ver sua tristeza, mas não o arrependimento. Muito bom. Como lidar com uma pessoa difícil sendo ela da família? Como eu lido com a minha mãe, por exemplo. Não, tô brincando, não é uma pessoa tão fácil de lidar. Você estava quieta aí, levou uma, nem fez nada. Não, e eu tô aqui pensando, gente, como eu tô inchada esses dias de anti-inflamatório. Eu tô muito inchada, tô chocada quando eu olho meu rosto aqui no vídeo, como eu tô inchada. Ele ainda fala que eu sou difícil de lidar, vou ficar deprimida agora, vou precisar de uma terapia. Ai, Não, meu agora falando Deus. sério. A pessoa ser difícil, eu acho que é um desafio para qualquer um, né? Agora, o que eu acho mais importante, na verdade, é você entender o que que essa dificuldade representa para você. Ou, se puder falar de uma outra forma, o que que essa pessoa dispara em você. Medo, raiva, tristeza, alegria. No Leader Train a gente fala muito isso, né? As nossas memórias, elas vêm de pessoas, fatos e lugares. Então é natural que uma pessoa que tem um comportamento difícil talvez te dispare alguma situação que para você não é confortável. Por isso você julga ser um comportamento difícil daquela pessoa, né? Talvez outra pessoa lide com essa pessoa que você julga ser uma pessoa difícil muito bem. Então, primeiro você entender que você não vai mudar essa pessoa, eu acho que esse é um fato importantíssimo. E segundo, você entender o que que representa essa dificuldade para você. É a forma como você tem de se trabalhar para você ter essa situação toda de uma forma mais leve, né? Porque enquanto você colocar como condição, por exemplo, a pessoa mudar, a pessoa se tocar ou qualquer coisa nesse sentido, você vai passar uma vida frustrado. Agora, a partir do momento que você entende como que isso reverbera em você e de que forma você pode lidar melhor com este seu sentimento, aí talvez você consiga ter uma relação um pouco mais leve com essa pessoa. Outra coisa que talvez pode ajudar é a consciência de que o critério de fácil ou difícil é um critério relativo, não é absoluto, né? O que é difícil para um não é difícil para outro. A dificuldade de uma coisa está completamente conectada à quantidade de recurso que a gente tem. Eu gosto sempre de trazer um exemplo. 2 alunos da mesma classe fazem a mesma prova. Um diz que prova fácil, o outro diz que prova difícil. Se a prova é a mesma, ou se a pessoa é a mesma, por que é difícil para um e fácil para outro? Isso está completamente conectado à quantidade de recurso que eu tenho para lidar com aquilo. Se eu tenho um problema desse tamanho, ou uma pessoa que exige algo desse tamanho, e eu tenho isso de recurso, vai ser sempre difícil. Agora, se eu tenho isso de recurso, esse movimento tende a ser muito mais fácil para mim em termos de resolução. Então, a minha sugestão seria: tire o foco da pessoa e coloque o foco em você. Qual é o recurso que eu preciso para lidar com essa situação que está difícil para mim, né? Que pode se tornar mais fácil, né? Esse é um bom ponto de olhar, talvez, e sempre lembrar que, às vezes, a gente também precisa reconhecer se a gente também não é uma pessoa difícil. Porque às vezes a gente diz fulano é difícil e às vezes o outro está falando da gente a mesma coisa, né? Nossa, como o Bruno é difícil, né? Porque é uma questão relativa, uma questão de percepção de cada um. Então também olhe para esse movimento que talvez possa te ajudar. Eu tenho
um vídeo lá no meu canal do YouTube, depois se você quiser assistir, que é como lidar com pessoas difíceis. É um ciclo de meditações que eu fiz, então talvez você possa, caso queira, assistir e ter um pouco mais de informações a respeito disso, talvez possa somar no seu processo. Muito bom. Então, como lidar com pessoas difíceis, né? Foi essa a pergunta, Rafael? Como lidar com pessoas difíceis? Deixando ela ser exatamente do jeito que ela é, sem querer modificar nada nela, sem exigir que seja diferente. Eu vou explicar por quê. O problema é que a gente quer sempre mudar o outro, nunca nós mesmos, mas sempre o outro, né? A gente está nesse contexto, a gente está correto e o outro está errado. O problema é que esse julgamento que a gente entra é movido pela nossa moral. Eu já falei isso aqui, não sei se foi na live passada ou se foi em alguma outra live, mas eu vou recapitular rapidamente. Esses nossos julgamentos, a pessoa é isso, é aquilo, ela é certa, é errada, é difícil, é fácil, é exibida, é isso, entram nos nossos julgamentos. Os nossos julgamentos são movidos pela nossa moral. O problema é que a moral é o nosso conceito interno do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio. O problema é que a moral está diretamente atrelada ao contexto. E o contexto muda. O contexto muda com o tempo, o contexto muda com a região, o contexto muda com uma série de coisas. Tá? Então, o exemplo disso é quando eu era pequena, que eu ia para a casa dos meus avós no Ceará, o avião era assim, da poltrona 1 a 60, fumantes. Da 61 a 80, não fumantes. Então, e tudo bem. Agora imagina uma coisa hermeticamente fechada, aquele avião apertadinho, sem uma entrada de ar externa, e 60 pessoas que estavam no fumante se acendendo cigarro e fumando, e bebezinhos no colo, e estava tudo certo, não tinha nenhum problema nisso. Porque naquele contexto não existia o certo ou o errado dentro daquele avião. Naquele contexto era permitido, era possível fumar dentro de ambientes fechados. Agora, lembra que eu falei? O contexto muda e a moral muda junto. Então, lá em mil e tantão de anos, né, que eu era pequenininha quando eu lembro disso, lá naquela época, não, eu podia sentar num lugar fechado, acender quantos cigarros eu quisesse, mesmo que tivesse uma criança recém-nascida do meu lado. Isso não tinha problema. Hoje, não existe essa possibilidade. Se você acender um cigarro num lugar fechado, a casa cai, o mundo desaba, vai vir um monte de gente em cima de você, vai vir crítica. Aliás, hoje o mundo está uma loucura, né? Porque você não pode falar nada, você não pode falar cor, não pode falar gênero, sexo, lá é uma bagunça na nossa cabeça, porque você não pode falar mais quase nada. Então, os contextos vão alterando de acordo com o tempo, de acordo com o local, de acordo com a fase, e junto com o contexto altera-se a moral. E a moral é o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, não tem como eu falar esta pessoa é difícil, porque isso estou falando baseado no meu contexto, na minha história de vida, na minha moral do que é bom e o que é ruim, do que é uma pessoa fácil, do que é uma pessoa difícil, do que é certo e do que é errado. E essa pessoa, ela também está sendo dessa forma, ela também está agindo dessa forma, com estes comportamentos, porque dentro do contexto dela, da moral dela, essa é a forma que é possível para ela. Isso é o certo para ela, isso é o correto para ela, que por sua vez tem esta moral, vive nesse contexto, porque ela foi criada dentro de uma casa com um ambiente que é diferente do ambiente que eu fui criada. Então, na minha casa tem princípios e valores que são certos, corretos para mim. Na sua casa tem princípios e valores que são certos, corretos para você. Enquanto a gente não aprender a viver com isso, gente, enquanto a gente não aprender que essa pessoa está fazendo o que é possível para ela, e o que é possível para ela é o certo para ela, não adianta querer eu colocar o meu correto, o meu certo, o meu bacana, o meu bonito na cabeça do outro, a gente vai continuar tendo problema. A gente vai continuar achando as pessoas difíceis, a gente vai continuar achando as pessoas imaturas e mais uma série de coisas. Por quê? Porque elas só estão vivendo dentro do contexto delas. Elas só estão vivendo dentro da moral que elas foram inseridas, que elas foram criadas, das experiências de vida que elas têm. E a gente está dentro das nossas. Então, nós só precisamos, sabe o quê? Respirar. Bom, isso está me incomodando muito. Eu
eu deixo com ela e sigo o meu caminho. Ah, não, mas eu tenho que conviver? Bom, então é uma escolha minha. Se eu tenho que conviver, então eu vou trabalhar em mim o que eu sinto quando essa pessoa se torna dessa forma. Porque mudar a pessoa eu sinto muito, mas não é possível. A não ser que ela queira. Porque você quer, isso nunca vai ser possível. Aí. Quando um membro da família faz o LT, essa energia pode ser sentida por outros membros? Com certeza. Eu gosto sempre de colocar isso, tanto para o bom quanto para o mal, né? Embora o processo de autoconhecimento ele seja individual, as pessoas com quem a gente convive, a família principalmente, elas vão receber respingo de tudo isso. Tanto os positivos quanto os negativos. Então, se eu sou alguém que não tem inteligência emocional para lidar com as situações, com certeza vai respingar muita coisa negativa ao entorno das pessoas que eu amo. Da mesma forma que, se eu sou alguém que tem uma baita de uma inteligência emocional, consigo administrar meus sentimentos e lidar de uma forma leve e tranquila com qualquer situação, também vou tornar isso para eles muito mais leve. Então, um membro da família fazer o LT e os outros perceberem de alguma forma uma mudança, seja na casa, na harmonia da família, qualquer coisa assim, isso é muito natural, né? E por isso que a gente fala que o Leader Training ele é um programa de indicação, porque geralmente eu vou, aí eu levo meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho, não importa no próximo, mas não só porque eu falei que é bom, porque geralmente essas pessoas percebem uma mudança, percebem uma atitude diferente e aí querem entender por que que isso está acontecendo e aí acabam indo. E assim a gente vai formando uma grande rede. Mas isso é muito comum. E não só no LT, como o Rafa disse, como em qualquer outro contexto, né? Isso não tem muito a ver com o LT. Nós percebemos ou tendemos a perceber o ânimo, o estado interno, a energia, o comportamento das pessoas que estão com a gente, né? Eu olho para... Porque nós somos seres relacionais, então a gente tem essa habilidade e podemos desenvolvê-la cada vez mais. É o nosso movimento de empatia, é o nosso movimento de percepção de como o outro se sente, é a nossa sensibilidade a respeito disso, né? Então, sim, no LT isso é muito comum, a gente recebe muita fala desse tipo. Eu vim fazer o LT porque eu vi o quanto o meu marido estava diferente, o quanto minha esposa estava diferente, minha mãe estava diferente, meu pai estava... Nesse LT, várias coisas nesse sentido. Eu vi muita transformação na minha esposa, eu vi muita mudança no meu namorado, eu vi muito que... Então, isto reverbera, sim. Então, é possível, e muito possível. Muito provável. Respondido. Sem mais delongas. Respondido. Muito bem respondido. Muito bom. Semana que vem nós não temos ITK Comenta. A Júlia já até brinca com a gente, fala assim: ah, não é mais excepcionalmente. Vocês têm que falar que vai ser excepcionalmente quando vocês fizerem. Mas a gente fala isso aqui de coração. A gente mantém esse quadro. Eu sei que muitas vezes não é possível a gente fazer. E principalmente nesse final de ano, existe uma demanda de agenda e compromissos muito extensa. E, mas a gente prefere ainda assim manter, mesmo que a gente de repente não consiga fazer com tanta frequência igual era na pandemia, onde óbvio a gente estava em casa todos os dias e etc. A gente adequa as nossas agendas muitas vezes tentando respeitar o máximo possível esse horário, mas realmente existem algumas situações onde isso não é possível, né? Então na semana que vem a gente não vai conseguir estar aqui, né, nesse horário no ITK Comenta, mas a gente retoma na outra terça-feira. Mentira, na outra terça-feira também a gente não retoma. Dia 26, porque é aniversário do Tadashi, e dia 26 de novembro, e aí a gente vai comemorar com ele no dia 26. Então nós retomamos na primeira semana de dezembro. Ok? E para Tchau, pessoal. nós é sempre muito bom estar aqui com vocês. Por isso que a gente mantém, a gente gosta muito. Sim. E hoje, daqui a pouco, às 20, eu estou na meditação. Quem puder, vem meditar com a gente. Um beijo. Até daqui a pouco. Tchau.